sejam todos muito bem-vindos ao BMC Business de hoje. Meu nome é Gabriel Monteiro, vou lhes acompanhar nessa próxima hora de conversa com as principais companhias do Brasil. Lembrando, é uma ótima oportunidade para você conhecer essas iniciativas empreendedoras, os resultados, as perspectivas desse tipo de negócio e, claro, como funciona o modelo de negócio de cada uma dessas empresas que por aqui passam. Hoje conversaremos com a Bion, mas antes vamos conhecer um pouco mais sobre a companhia. A Bion é uma empresa brasileira focada na comercialização de biomedicamentos, produtos derivados de fontes biológicas como humanos, animais e micro-organismos, que são utilizados em diversos tratamentos médicos. A companhia foi fundada em 2001, após uma cisão parcial de uma grande produtora de insulinas, a Biobras. Em parte, o modelo de negócios da empresa é baseado na comercialização desses biofármacos no mercado brasileiro. A empresa já representa diversos laboratórios estrangeiros e trabalha como fornecedor no mercado nacional. Dentre os produtos já no portfólio da Bion estão diversas insulinas, anticoagulantes e também biotecnológicos para tratamento oncológico. Recentemente, a empresa inaugurou uma fábrica em Nova Lima. A planta de 100 mil metros quadrados foi desenhada para atender a demanda brasileira por medicamentos de alta tecnologia que hoje são majoritariamente importados. O projeto custou cerca de 800 milhões de reais à Bion e está pronto desde 2020, mas demorou a ser aprovado pela Anvisa para iniciar as suas atividades. A unidade tem capacidade máxima de produção de 40 milhões de frascos e carpulhos por ano. O primeiro produto a ser fabricado será a insulina Glargina. A empresa levantou 217 milhões em um aumento de capital recente. O objetivo? Financiar seu crescimento e a operacionalização da nova fábrica. A Bion aposta em um mercado em que já tem muita participação e com bom potencial de crescimento para iniciar as suas atividades como fabricante no mercado nacional. E para você que acompanha essa conversa, daqui a pouco os representantes, os executivos da Bion estarão aqui comigo, mas eu levanto uma dica a você, investidor que está nos acompanhando: visite o site de relações com investidores da Bion. Não só da empresa que participa hoje do nosso programa, mas também de qualquer outra companhia que você esteja curioso para conhecer o modelo de negócios, para dar uma olhada nos últimos resultados, quais são as perspectivas para a companhia. Eu sempre levanto essa dica a você, investidor. É o meu melhor aliado aqui nessas conversas, nessas entrevistas, para entender um pouco mais sobre as empresas que por aqui passam. Afinal, sou jornalista, toda semana tem alguém por aqui. É difícil conhecer todas as empresas do Brasil e estes sites de relações com investidores me ajudam bastante nas tarefas diárias aqui na BMC News e, claro, tiram as dúvidas, a maioria das dúvidas que podem surgir na cabeça de vocês. Então, sempre levanto essa dica no comecinho de programa: visite o site de relações com investidores das companhias que você tem em carteira ou que você está estudando para um futuro investimento. Falando sobre a Bion, eu gostaria de convidar à nossa tela Renato Arroyo, CFO da companhia, e também Heraldo Marchesini, CEO da Bion. Sejam bem-vindos ao programa. Que prazer enorme tê-los por aqui. A gente ensaiou essa conversa um bom tempo e finalmente estamos aqui batendo este papo. Seja bem-vindo, Heraldo. Muito obrigado pela participação. Boa noite. Obrigado a você, Gabriel. Agradeço também a Renato por essa participação, falar um pouquinho sobre o modelo de negócios, perspectivas, novas oportunidades aproveitadas por vocês. Seja bem-vindo ao BMC Business. Boa noite, Gabriel. É um prazer estar aqui falando um pouquinho da Bion. Perfeito. Primeiro, vamos dar aquele primeiro passo, colocar todo mundo na mesma linha, equilibrar aqui essa assimetria de informações. Afinal, são tantas companhias no Brasil, é difícil para o investidor conhecer todas elas. Acredito que a Bion hoje esteja um pouco mais em evidência, afinal tivemos notícias recentes que trouxeram o nome da companhia a mercado. O pessoal está curioso para entender um pouco mais sobre como funcionava e funcionará o modelo de negócios da empresa. Primeiro, Heraldo, eu gostaria de começar essa nossa conversa entendendo um pouco mais sobre o que é a Bion. Olhando para o resultado, olhando para a operação de vocês, para o dia a dia da companhia, como eu consigo categorizar, classificar a empresa de vocês? Quais as principais linhas de receita e quais as principais preocupações que vocês têm no dia a dia de vocês para atender cliente e, claro, melhorar a operação cada vez mais? Perfeito. Acho que a tua pergunta é muito boa, porque a Bion agora está se tornando mais conhecida, porque tem fatos relevantes de curto prazo que trouxeram mais evidência, mas nós estamos num trabalho há 10 anos, né? A companhia nasceu em 2001,
por um período foi feito um processo que era voltado à tecnologia, mas em 2014 é que há realmente o surgimento da Bion como a gente conhece hoje, uma volta ao mercado, uma questão de ser operacional. Então, você está falando bastante de modelos de negócio, né? Então, acho que primeiro para o investidor entender, na biotecnologia é distinta da farmacêutica, né? Então, nós somos especialistas em biotecnologia desde a nossa empresa de legado, que foi a Biobras, até o momento atual. Então, esta constituição, esse nosso DNA de biotecnologia estava presente sempre. Então, se a gente olhar lá fora, em bolsas de mercado da Nasdaq, enfim, em outros lugares, é possível ver vários tipos de empresa de biotecnologia, né? Então, vamos simplificar que existem 3 módulos da cadeia produtiva que estão relacionados à biotecnologia. O primeiro é o desenvolvimento, a pesquisa e desenvolvimento. O segundo é a produção e o terceiro é a comercialização, de uma maneira muito simplificada, porque é evidente que existem elementos dentro desses 3 blocos. Algumas companhias nascem no R&D, outras começam no mercado, outras se tornam especialistas de um todo, ou outras não necessariamente ficam focadas em um desses 3 módulos. Então é possível encontrar lá fora empresas listadas desta maneira. A Bion, a gente começou com o mundo comercial primeiro. Como é que se começa com o mundo comercial primeiro? Fazendo licenças. Então nós trouxemos, e hoje são dezenas de licenças, acordos que nos permitem a comercialização de produtos importados, prontos, de terapias que são de crescimento importante no Brasil e que nos permitiu nos lançarmos no mercado com um portfólio na diabetes, na oncologia e no mercado que é hospitalar, de grosso modo. E a gente acabou de inaugurar a fábrica em Nova Lima, foi no dia 26 de abril. Então, a gente avançou mais um módulo. Então, a gente começa a ter 2 módulos e começa a sonhar para o próximo. Entendi. Então, o jogo da biotecnologia não é um jogo de curto prazo. Talvez isso seja importante salientar aos investidores, porque ele é um elemento que demanda tempo, demanda esforço, e a partir de um certo momento há uma curva de inflexão e aí é um crescimento realmente exponencial. Perfeito. E aí, por exemplo, nós temos essas 3 etapas, esses 3 ambientes do mercado. Você mencionava a comercialização, ou seja, o que vocês praticavam até antes da inauguração da fábrica, a produção efetiva dos medicamentos e também essa pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente vai ter, a partir de agora, essas 3 caixinhas na cabeça, você investidor que está nos acompanhando, para nós identificarmos os movimentos, possíveis movimentos e as estratégias que estão sendo aplicadas pela Bion para o desenvolvimento de cada um desses segmentos. Hoje, claro, entrando no setor de produção, ainda um pouco distante da pesquisa e desenvolvimento em si. E eu queria trazer essa curiosidade do modelo de negócios de vocês. Hoje a comercialização, acho que o fator mais forte da operação, principal linha de receitas de vocês. Quem são os principais compradores deste tipo de medicamento? Porque a gente fala sobre comercialização, vocês têm farmácia, vocês batem de porta em porta para vender esse tipo de medicamento, vocês atuam como uma distribuidora, ou vocês vendem medicamentos aos distribuidores. Quem são os principais clientes e quem compra normalmente este portfólio de produtos que vocês têm dentro de casa, Heraldo? Olha, eu acho que é claríssimo que a Bion, ao longo desses 10 anos, nós éramos uma empresa praticamente um greenfield, na prática. Então a gente constituiu, porque este é um mercado extremamente regulado, então não podemos esquecer, ao falar do nosso modelo de negócio, da questão de barreiras de entrada, né? Então este é um mercado que demanda um rigor regulatório nos dossiês dos produtos para serem aprovados pela Agência Nacional de Vigilância
sanitária. E depois, nós temos que ter um rigor de transporte, de logística para chegar nos clientes, né? Então, antes de falar da distribuição, eu estou falando da logística, porque isso é também um outro elemento único na biotecnologia, porque nosso portfólio se distribui de cadeia do frio de 2 a 8 graus, desde o momento que saiu de um fabricante em qualquer lugar do mundo, até a farmácia, ou o hospital, ou a clínica oncológica. Então, este elemento é adicional à complexidade e é uma outra barreira de entrada. E nós temos uma distribuição via distribuidores, né, que estão atuando em mercado, mas nós também chegamos direto a órgãos de governo. Então, temos uma linha de produtos, né, nas insulinas que está nas farmácias. Vocês vão encontrar nas grandes redes. E isso é também hoje possível de ver, não é conquistado imediatamente. Então, a Bion, operacionalmente, hoje, ela é completa, né? Então, temos vendas de licitação ao governo federal, temos licitações vencidas de vários produtos nos governos estaduais e chegamos nas grandes redes também com as nossas insulinas. Talvez o Renato possa contribuir dando um pouco de quantitativo e falar um pouco sobre as questões ligadas à distribuição. Por favor, Renato. Sem dúvida. Acho que, como o Heraldo mencionou, né, esse caminho que a Bion vem traçando desde 2014, né, através dos licenciamentos, hoje torna a empresa muito mais madura do que ela era lá em 2014, né? Dado que a gente teve que se desenvolver em todos esses ecossistemas, né, seja da distribuição, seja da comercialização, seja de licenciar novos produtos, né? A Bion, no primeiro licenciamento, com certeza ela não era a primeira escolha do licenciador. Hoje a Bion já é escolhida por alguns licenciadores, dado porque a gente tem uma penetração bastante importante no segmento. O Heraldo falou um pouquinho do produto voltado à insulina, né, da insulina glargina, do nosso produto. Hoje ele já tem 20% de share no mercado, né? Então, é um importante share, é um mercado extremamente positivo, né? Produtos oncológicos também tem perto de 20% de participação no mercado. Então, com isso tudo, mostra a expertise da Bion de ter a penetração na ponta de venda e dos produtos que estão sendo licenciados, estão trazendo uma perspectiva muito importante para os licenciadores e também para a Bion aqui no Brasil. Um outro ponto, acho que importante, como o Heraldo mencionou, né? A gente tem duas avenidas de crescimento importantes. Uma é a avenida de crescimento através dos licenciamentos, que a gente tem licenciado novos produtos. Recentemente, a semaglutida foi amplamente repercutido no cenário local e internacional, dado que a Bion assinou um acordo com a Biocon em relação a isso. Depois o Heraldo pode mencionar mais detalhes. Mas também a gente tem a avenida de crescimento voltada para a fabricação de novos produtos. E a fabricação dentro da nossa planta de Nova Lima, recém-inaugurada no dia 26, ela traz importantes perspectivas, não só para a insulina, mas também outros injetáveis que podem compor o nosso portfólio de fabricação. Então, a gente tem uma fábrica hoje que até dia 26 ela era um ativo ainda não em funcionamento e, nesse momento, passa a ser um ativo que vai contribuir com os resultados da companhia. Como você perguntou para o Heraldo anteriormente, todo o resultado da companhia hoje, todo o faturamento, vem de produtos licenciados. Agora a gente passa a ter uma nova linha de receita, que são os produtos que serão fabricados na planta de Nova Lima da companhia. Perfeito. Inclusive, algumas perguntas sobre essas mudanças. Primeiro, olhando para o portfólio de vocês, a gente tem um mercado altamente regulado, mercado com uma alta barreira de entrada justamente por conta dessa regulamentação, um mercado de alta complexidade. Na percepção de vocês para resultados dentro da companhia, essa alta complexidade, ela torna talvez os investimentos mais rentáveis, ou seja, vocês veem facilidade de retornar aquele capital investido, ou há, por conta dessa alta complexidade, alguns impeditivos para um fluxo um pouco mais livre de capital dentro deste mercado? Porque eu quero tentar entender o mercado aqui no Brasil, afinal, como o Heraldo dizia, nós temos poucas empresas listadas voltadas à biotecnologia aqui no Brasil. Nós temos um número menor de empresas do que, por exemplo, outros mercados, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso do mercado europeu. Não há grandes nomes, talvez,
que venham à cabeça do investidor, pelo menos em um primeiro momento, deste mercado de biotecnologia e biofarmacêutica aqui no Brasil. Então, eu queria entender um pouco mais sobre essas dificuldades, pelo menos na gestão operacional da companhia e esses limitadores, talvez, que nós temos como barreira de entrada, como a aprovação dos serviços. Como é que funciona para vocês no dia a dia, na prática, dentro da Bion, esse ambiente que é criado aqui no país, Renato? Sem dúvida, tudo isso que foi construído ao longo dos 10 anos é um ativo intangível grandioso para a Bion. A gente hoje tem uma equipe de vendas que consegue penetrar em diversos segmentos e, sem dúvida, isso traz maturidade para a empresa. A gente tem uma empresa, Fabril, que foi projetada ao longo de anos e investimentos importantes foram feitos. Né? O investimento feito na planta da Bion é cerca de 800 milhões de reais. E, além disso, tem todo o tempo. Né? O tempo tem valor. Né? O tempo que a gente aguardou para as aprovações regulatórias tem um valor imenso. E acho que talvez o maior valor nesse momento que tem é o track record da empresa. Né? Hoje a gente tem um histórico muito positivo de conseguir fazer com que os produtos licenciados tenham uma penetração muito alta e a gente já ser lembrado por outras empresas, por distribuidores, por consumidores finais como um produto importante na cadeia. Então, assim, o que acontece hoje? Hoje a gente tem, provavelmente, a gente escolhe licenciadores, mas os licenciadores também vão nos escolher. Com certeza, a gente abre perímetros maiores de exposição da companhia, dado que a gente construiu um histórico ultra positivo para a companhia nesses anos. E é o que o Heraldo falou, né? Assim, o tempo aqui, às vezes ele é demorado para surtir resultados e efeitos, mas a empresa vai maturando e naturalmente isso vai trazer os resultados esperados no futuro. É aquela questão, né? A barreira de entrada, o tempo que vocês estão gastando com estes projetos será ao mesmo tempo gasto por outras empresas que talvez tenham entrada neste mesmo segmento aqui no Brasil. Então há essa barreira de entrada não só da regulação, mas principalmente o valor do tempo que foi gasto por vocês. A gente teve uma diferença bem grande entre a conclusão das obras na planta para a fábrica que foi inaugurada recentemente, a aprovação e o início das operações em si. Então há este valor do tempo também aplicado ao portfólio de vocês, ao que vocês hoje têm dentro da Bion, dentro da companhia. Falando sobre efeitos dessa inauguração da planta, começamos agora a produção. Eu quero que o pessoal coloque bem o pé no chão aqui para entender o momento da companhia. É uma inauguração transformacional para o resultado de vocês. Daqui a alguns anos, quando essa planta estiver madura, a gente vai ver um resultado completamente diferente, Renato, do que vocês têm hoje. Não estou falando se vai render mais, se vai ter um melhor desempenho, se a rentabilidade vai ser maior, se o EBITDA. Não quero saber disso, eu quero saber em termos de leitura de resultados. Vai ser uma inauguração, uma entrada na produção aqui no Brasil que será transformacional para o balanço operacional de vocês? Sem dúvida, assim, primeiro que é uma linha, era algo que a gente tinha custos relacionados à nossa planta Fabril, não tinha receita. Então, por si só, a gente já passa a ter uma linha de receita adicional na companhia, de um lugar que anteriormente a gente só tinha OPEX e outros custos relacionados à planta Fabril. Num primeiro momento, a gente começa a produzir a insulina glargina, mas como a gente falou, a gente tem outras possibilidades, tanto de insulinas quanto de outros injetáveis, para trazer ainda mais recursos e receitas para a companhia. Sem dúvida, no longo prazo, será um game changer para a companhia e é transformacional, sim. A gente tem uma capacidade importante, da qual a gente tem uma capacidade para 20 milhões de frascos e 20 milhões de crapulhos, ou seja, a gente consegue atender uma alta gama da necessidade brasileira. E nesse momento o grande foco da companhia é aumentar a utilização da capacidade da companhia nesse momento e com isso trazer novas receitas que hoje não fazem parte dos números da companhia. Então, assim, respondendo a tua pergunta muito objetivamente, sim, é algo transformacional para a companhia, algo que foi ansiado por todos nós, né? Um anseio de ter isso pronto o quanto antes. Sem dúvida promove, no mercado de capitais é um evento super importante, porque quando você pensa R$1 colocado ali em 2014, quando a empresa não tinha toda essa estrutura, ele tinha muito mais risco do que R$1 colocado para um investidor que hoje enxerga
uma empresa que tem todos esses licenciamentos e mais uma planta fabril totalmente operante. Então, acho que é transformacional por todos esses motivos aqui relatados agora. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para o investidor, na cabeça de quem está nos assistindo, eu tenho um dado que possa, talvez, ser bastante importante para quem está nos acompanhando. A fábrica ficou pronta há 3 anos atrás. Nós tivemos uma demora de 3 anos para o início das operações e a aprovação dos reguladores. Acho que foi esse o fator que mais atrasou no início das operações da fábrica. O que neste investimento acabou barrado no regulador? O que demorou 3 anos para aprovação? É a planta? É o produto que vocês iam produzir aqui dentro do Brasil internamente? Porque aí, por exemplo, se a gente está falando de novos possíveis injetáveis a serem produzidos na fábrica, se for o produto a demorar tanto assim a ser aprovado, é importante para quem está nos assistindo. O que foi tão custoso em termos de tempo, de capital de tempo mesmo, para essa aprovação que demorou 3 anos para o início das operações na fábrica? Heraldo, por favor. Eu acho que os dois. Entendi. Eu acho não, tenho certeza. Está lá dentro, né? Obviamente, e aqui acho que vale a explicação. De novo, o primeiro elemento é a validação da planta. Então, a gente tem lá um certificado técnico operacional, que é dado à planta. Posteriormente, é dada uma certificação de boas práticas fabris ao produto nesta planta. Então, a planta biofarmacêutica não é igual a uma planta farmacêutica. Eu tenho que provar que o produto aqui produzido é igual àquele que a gente já tinha o dossiê aprovado. Então, vamos lembrar que o Glagilin foi lançado no fim do primeiro trimestre de 2021, no meio da pandemia. E a gente importou, veio crescendo a participação. Este produto foi aprovado pela Anvisa e está no mercado desde então. Existem milhares de pacientes que já tomam com qualidade assegurada. Tem esse market share de 20%. Esse market share de 20% foi conquistado com isso. Perfeito. Então, o processo regulatório do produto vai continuar existindo porque é necessário depois comprovar que o mesmo biomedicamento da planta do nosso parceiro Ganli na China é o mesmo biosimilar na linha de produção em Nova Lima, Minas Gerais. Então, de novo, a gente tem uma questão de produção e regulamentação. Agora, o grande CAPEX ficou para trás. Né? Eu acho que é fundamental o que o Renato acabou de falar sobre os riscos corridos pelos acionistas há 10 anos atrás e que ao longo dos últimos 10 anos fizeram aumentos de capital privado versus aqueles que chegam hoje com uma empresa operacional, com faturamento reportado da ordem de 200 milhões de reais, com um crescimento de 2 dígitos, com a gente podendo dizer, olha, a Glagilin tem 20% de mercado concorrendo com 2 Big Pharmas globais. O nosso produto no Erzuma também é o segundo produto do mercado, com aproximadamente 20% de market share, de novo concorrendo com multinacionais e nacionais. Então, nós temos uma linha de produto estabelecida com 5 biomedicamentos no mercado. E temos 5 públicos em curso na Anvisa. O business model, de novo, acho que sempre você, né, Gabriel, você estava sempre falando business model. O business model não é que você abandona a comercialização e foca na produção. Você continua olhando a comercialização, olhando o que é a necessidade de mercado do Brasil e encaixando na tua planta aquilo que faz sentido produzir no Brasil. Nem tudo que nós temos como licença será produzido, pelo contrário, porque não faz sentido econômico. Agora, o Glagilin, por que faz sentido econômico? Primeiro porque é um volume enorme, são milhões e milhões de carpulhos transportados por navio de 2 a 8 graus, e isso o mercado inteiro brasileiro faz, e só a Bion agora vai poder fazer aqui. E você tem um custo logístico e um risco no transporte muito elevado. Então, este faz sentido, é um produto de valor agregado versus o custo da logística, que tem uma proporção que traz a vantagem produtiva local. Outros biomedicamentos
tem um custo agregado, um preço agregado muito alto, que compensa o custo da logística que pode ser feito em avião, porque nós estamos falando de volumes muito menores. Então, esse é vamos dizer, a regra, o que é produzido e o que será importado. Então, esses dois modelos conviverão, né, na Bion por muito tempo. E aí nós temos a chavinha flex para decidir isso, mesmo sabendo os tempos regulatórios. Mas tudo parte de uma análise do portfólio. E acho que aqui está fundamentado a nossa tese, né? O Brasil é uma população em ritmo de envelhecimento incrível, né? Onde a diabetes, doenças crônicas, o câncer são inevitáveis, né? Quanto mais se vive, maior a incidência de câncer. Então, há uma demanda de saúde e a demografia do Brasil que traz uma demanda reprimida de acesso a medicamentos, e nós focamos nesse primeiro momento em trazer biosimilares, que são biomedicamentos que não têm o risco de... Tem risco, mas não tem o risco da inovação radical, né? Então a gente passa por traz produtos já aprovados em outros lugares, né? E pode, com isso, diminuir o risco de não passar pelo órgão regulador. Entendi. Tá? Então, isso é fundamental. Essa escolha do portfólio, ele se deu num exercício estratégico de 10 anos atrás. Então, nós temos que renovar sempre essa visão estratégica em função das oportunidades. Nós constituímos, dentro da Bion, um grupo expert. Então, como o Renato bem disse, a gente se tornou conhecido no mundo. A gente tem o network das empresas. Nós temos empresas regionais hoje, e acho que é isso, de novo, se olhar lá fora, né? Porque no Brasil a gente só pensa Big Pharma. Mas existem um conjunto de empresas regionais ou dedicadas a só desenvolvimento que a gente pode ir lá e fazer a licença e promover o lançamento aqui no Brasil e ampliar o acesso. Então, a diabetes. Diabetes, no Brasil, hoje existiam mais de 15 milhões de pessoas com diabetes. Aproximadamente 3 milhões tomam insulina hoje. Segundo alguns dos nossos estudos com especialistas da área, o Brasil tem um consumo per capita hoje pior do que a Itália, que é o pior país na Europa em tratamento de diabetes e de insulinização. Então, o Brasil tem dois elementos. Uma população que come cada vez mais carboidratos, por questões econômicas, que leva a mais diabetes tipo 2 e que envelhece e que vai precisar cada vez mais disso. Então, o Glargilin, que a gente vai produzir em Nova Lima, que está aprovado e já está em produção quando esse programa estiver ao ar, ele já indica que aqui a gente tem um volume importante. Simultaneamente, nós estamos em fase final de aprovação da Anvisa do ranibizumab e, obviamente, eu vou começar a falar alguns nomes aqui mais complicados, mas o ranibizumab é a molécula, é o biosimilar de um produto originador que vai acabar a patente, que é usado na doença macular. Isso é uma demanda reprimidíssima hoje, tanto no mundo privado como no mundo público. A Bion tem uma chance de ser a primeira biosimilar no ranibizumab. Então, veja como essa coisa tem um elemento. Nós não vamos produzir ranibizumab, mas o complemento das coisas faz um sentido enorme, seja na logística, porque os dois têm a 2 a 8 graus, seja na distribuição, porque os clientes são os mesmos dessas terapêuticas, e seja na promoção da saúde de acesso aos médicos com qualidade. E este ranibizumab, que é uma parceria com uma empresa suíça, Bioeq, que provavelmente não é conhecida
né, no Brasil. Não é das grandes farmas. Não é das grandes farmas. Ele é aprovado no FDA e é aprovado no EMEA, que é a agência europeia. FDA dos Estados Unidos. FDA dos Estados Unidos e EMEA da Europa. Então, nós passamos a ser um grande parceiro para a promoção dessas empresas com produtos de altíssima qualidade. Então, este elemento regulatório é natural para quem está buscando a qualidade. Então, a gente tem um tempo que é um preço a pagar. Por outro lado, para a população brasileira é excelente que existe essa regulamentação, porque a questão regulatória brasileira nos assegura qualidade equivalente da Europa, dos Estados Unidos. Então, a Anvisa, se receber alguns recursos a mais, tenho certeza que vai poder acelerar, mas eles estão num caminho de primeiro mundo e o Brasil tem uma regulamentação que é uma barra de entrada. Entendi. Barreira de entrada, né, para produtos que não vão ter a mesma qualidade. Perfeito. Inclusive, são produtos que já estão sendo ofertados no Brasil. Esse ranibizumab que vocês mencionavam vai ter a patente vencida em um curto espaço de tempo. É uma oportunidade, talvez, para vocês, caso finalmente aprovado pelo regulador. Há aquela questão de evitar a mudança radical, a inovação radical, como você mencionava. Né? Eu acho que tem vários níveis de inovação pela frente. A produção na biotecnologia é por si só uma inovação. Você pode chegar na mesma molécula com maneiras diferentes de produção. E aí tem detalhes, a temperatura, o insumo utilizado, o processo. Você vai pelo caminho de uma levedura ou você vai para uma bactéria E. coli modificada? A síntese daquela molécula. Então, aquilo tem diferenças e essa expertise nós dominamos. E isso é fundamental para que a gente também tenha relação com esses parceiros que reconhecem a nossa capacidade técnica, científica e a nossa capacidade comercial. Eles não fariam esses acordos se nós não tivéssemos uma estrutura totalmente montada, comercial, logística, distribuição. Então, é evidente que para chegar neste nível que a gente chegou agora, assim, eu ouso dizer que a Bion é a primeira empresa que nasceu totalmente dentro do ambiente Anvisa. As outras empresas nacionais que fazem trabalhos excelentes, elas têm décadas e foram se adaptando ao longo do tempo. Nós tivemos que lançar a empresa já dentro do ambiente regulatório com uma barra alta da Anvisa. Tivemos que nos adaptar a um período de pandemia. Como é que você visita médico e farmácia lançando produto? A gente superou essa etapa. Como é que você chega com a fábrica pronta para levar ao mercado? Também tivemos que fazer todo o esforço, graças a acionistas que são visionários e que entendem a dinâmica da curva da biotecnologia. Perfeito. Heraldo, Renato, eu vou pedir um instante a vocês, eu vou para um rápido intervalo. Na volta eu vou levantar algumas discussões. Primeiro, essa demanda reprimida que o Heraldo mencionava, afinal, o que reprime a demanda no Brasil para certo tipo de medicamentos. Vamos falar um pouco sobre as ofertas privadas que foram feitas pela companhia para financiar e estabilizar as suas operações ao longo do tempo. E também tenho várias dúvidas, inclusive novos produtos que estão sendo pleiteados pela empresa, perspectivas, tudo isso no segundo bloco do nosso programa. Eu vou a um rápido intervalo, mas na volta tem BMC Business. Estamos de volta ao BMC Business, na programação da BMC News. Seja bem-vindo. Se você perdeu a primeira etapa, o primeiro bloco do nosso programa, fique tranquilo. Este programa estará disponível na íntegra no nosso canal do YouTube, como também os episódios que já foram transmitidos aqui à nossa programação. A maior parte das companhias aí de capital aberto, pelo menos dos grandes setores aqui
da nossa economia já passaram pelo nosso programa, então visite o nosso canal do YouTube. Se você está com dúvida de algum modelo de negócio, quer saber um pouquinho sobre perspectivas para as empresas, quais os objetivos daqui para frente, tem todo este material disponível no nosso canal do YouTube. Vamos voltar à nossa conversa de hoje, conversa com a Bion, sobre modelo de negócio, sobre atualizações na companhia. Gostaria de receber novamente Renato Arroio, CFO da empresa, e Heraldo Marquezini, CEO da Bion. Sejam bem-vindos novamente a essa nossa segunda etapa de programa. E eu já queria começar essa nossa segunda conversa falando um pouco sobre demanda reprimida. O senhor mencionou em algumas respostas anteriores, falando sobre insulina e sobre outros medicamentos, que há demanda reprimida no Brasil. A gente usou bastante essa expressão, por exemplo, na época da pandemia. As pessoas ficaram em casa, acabaram não viajando, então a gente falava de demanda reprimida em viagens. O pessoal estava querendo viajar. Quando a gente olha para medicamentos ou biomedicamentos, como é o caso de vocês, o que causa essa repressão na demanda que pode beneficiar, talvez, essa empreitada de vocês de começarem a produzir produtos aqui no Brasil, por favor? A demanda reprimida vem basicamente por uma questão de acesso à saúde. Então, está ligada a questões econômicas. Seja as fontes pagadoras públicas ou privadas, ou o bolso dos pacientes, é que há a limitação. Então, basicamente, hoje o Brasil, eu gosto de dizer, são dois mercados. Se a gente olhar o mercado privado brasileiro, que mais ou menos conversa com aqueles que têm seguro de saúde ou têm medicina privada provida pelas empresas, nós estamos falando de um país tipo Espanha. Você tem uns 45 milhões de habitantes que têm um acesso diferente da Espanha, que tem reembolso, mas que aqui tem um nível de capacidade de não só pagar os medicamentos, mas de ir ao médico, de fazer os exames. E aí você tem uma grande nação que, graças a Deus, tem o SUS, mas que ainda assim não pode fornecer o mesmo nível de acesso, o mesmo nível de oferta de terapias que este grupo privado tem. Mas os dois sistemas estão hoje sobrecarregados. Então, há uma demanda reprimida, por exemplo, na diabetes, porque as pessoas também não têm a frequência de ir ao médico como deveriam ir para ser diagnosticadas com diabetes. A diabetes hoje é a causa número 1 de amputação no Brasil. Então, há uma questão de velocidade de acesso, diagnóstico, e depois poder contar com insulinas. E há um elemento no mercado brasileiro farmacêutico que o life cycle management, o ciclo de vida de um produto do mercado farmacêutico brasileiro é muito mais longo do que qualquer outro país do mundo. Então, nós continuamos usando medicamentos e biomedicamentos mais antigos por uma questão também econômica e pelas questões cultural e estrutural do país. O que muda com a Bion? A Bion tem trazido, e com outras empresas que também estão olhando esse mercado como uma oportunidade, nos próximos 3 anos se estima de que mais de 4 bilhões de reais de biosimilares. Então, o biosimilar é o primeiro elemento de baixar o custo do sistema privado e público. Então, quando a gente fala de trazer um bevacizumab, que é utilizado no câncer de colo retal, que hoje expirou a patente, e nós estamos também na reta final de aprovação na Anvisa, nós temos a possibilidade de trazer um produto a menor preço e ampliar o acesso, porque esta medicação passa a equilibrar ou ajudar o sistema privado-público a ter outros medicamentos novos ou ampliar o número de pacientes que podem ser beneficiados com uma tecnologia, um produto inovador. Existem também questões de demanda reprimida, não só econômica, mas até por uma questão de limitação científica ou de possibilidades. Então,
de uma maneira geral, o mercado brasileiro ele anda atrás do que os outros andam. Eu vou te dar um exemplo que para nós é impressionante. Insulina glargina é a insulina basal, ou seja, aquela do todo dia do paciente com diabetes, consumida no mundo numa proporção de 80%. Então, a insulina basal no mundo, grande parte, é 80% do volume é glargina, 20% é insulina humana. No Brasil, é 95% insulina humana e 5% insulina glargina. Nós, com a fábrica em Nova Lima e com a dinâmica da concorrência que a gente pôde trazer, está levando a um nível de preço que hoje eu não entendo porque ainda não foi incorporado de fato no sistema público. Ele já está incorporado, mas estamos... Né, mas não no volume que nós vemos em outros mercados. Exatamente. Né? Então, é evidente que isso traz uma vantagem para o paciente. Então, a insulina glargina é uma insulina que dá 24 horas de cobertura, diminui o risco de uma hipoglicemia noturna, que é um fator crítico. Então, o médico fica mais sossegado. O paciente. Todas as associações de pacientes pleiteiam pela insulina glargina e agora está numa condição econômica muito competitiva. Então, nós estamos à beira e talvez... o que a fábrica... E por que a gente... A pergunta, na verdade, por que a gente quis começar a fábrica com insulina glargina? Porque a gente tem certeza que é uma demanda prestes a mudar de direção. E isso já deveria ter acontecido há muitos anos atrás. Então, é isso que eu falo, dos produtos velhos no Brasil terem longas curvas. Então, essa dimensão de demanda moderna precisa mudar no Brasil, mas a gente compreende claramente que é uma questão de fonte de pagamento. Então, uma linha de biosimilares ou uma insulina glargina da nossa qualidade permite que haja uma incorporação, permite que haja um uso privado. Os pacientes que vão na farmácia, ele não está no farmácia popular. A insulina humana está no farmácia popular. A insulina glargina deveria também estar no farmácia popular. E aí a gente teria um perfil de tratamento melhor, mais seguro. Então, nós temos a clara visão de que isso vai acontecer em breve e por isso que a gente decidiu fazer o Glargilin, porque esse volume nós temos uma capacidade de suprir em Nova Lima. Entendi. O volume de demanda Brasil. Brasil. 80% do Brasil. Da demanda atual ou de uma demanda projetada, de um crescimento de mercado? Afinal, nós temos uma proporção bem abaixo do que outros mercados no mundo. Vocês acreditam que para a demanda atual de insulina glargina, vocês... Não, para a insulina glargina atual a gente tem 100%. Entendi. 100% de capacidade. A projeção e colocando essa troca da insulina humana pela glargina, a gente tem 80% da capacidade para se houver essa troca. Lembrando, esse tipo de insulina tem aplicação única, não precisa de horário determinado para você fazer a aplicação, evita picos também na aplicação, que é um problema da insulina humana. Então, a gente tem algumas vantagens deste tipo de medicamento mais novo, mas a gente tem esse empecilho no Brasil de ter medicamentos antigos com ciclo de vida mais longo aqui na nossa economia, justamente por conta de condições econômicas, de parque fabril, talvez não tão atualizado para receber esse tipo de medicamento. Acho que algumas perguntas me surgem dessa conversa, Renato. Olhando para preço de produto, a gente mencionava que com os biosimilares a gente consegue um preço mais baixo do que o medicamento que era ofertado anteriormente. Inclusive, há alguns em fila de aprovação, fase final de aprovação com o regulador. Olhando para essa planta de vocês em Minas, vocês conseguem produzir e entregar um produto em valor competitivo ao mercado Brasil? Ou, neste primeiro momento, ainda vai ter dificuldade com estes custos da primeira operação de insulina aqui no Brasil, dessa fabricação? Porque, se eu não me engano, a primeira fabricação de insulina, pelo menos
dessa categoria aqui no país. A gente tem todos os outros produtos importados aqui ao nosso mercado. Então, em questão de custos, vocês vão entregar um produto competitivo que vai ganhar ainda mais mercado do que estes 20% que vocês já têm de market share para o mesmo produto, só que importado? Sem dúvida, o que você mencionou está correto. É a única empresa que produz localmente a insulina glargina, né? Como o Heraldo mencionou, a gente já está produzindo a insulina glargina, então acho que é importantíssimo que todos saibam que hoje a Bion tem toda a possibilidade de produzir a insulina glargina localmente. E a gente vê que há uma possibilidade grande da gente conseguir reduzir os nossos custos internos com a fabricação local. Um ponto importante aqui é a questão de capital de giro. Hoje a gente tem tudo do que é comercializado em relação à insulina glargina no Brasil totalmente importado. Por si só, você passa a ter custos locais, ou seja, você passa a não ter uma necessidade alta de capital de giro, dado que uma parte dos teus insumos vão ser locais e uma parte vai ser a parte de formulação que você vai ter dentro da planta. Um ponto acho que é importante também da gente reiterar aqui, acho que é importante reforçar isso, né? Hoje o produto, a glargina em si, ela está chegando muito próximo do preço da insulina humana, o que faz com que a gente possa fornecer um produto de melhor qualidade, que traz uma estabilidade muito maior ao paciente, uma flexibilidade durante o dia, evita esses picos e evita as chances de hipoglicemia, a um preço muito similar ao que está se operando nesse momento para a insulina humana, né? Então, sim, a gente tem capacidade hoje de trazer um produto competitivo ao Brasil, sendo produzido localmente, e eu acho que um ponto importante aqui, que aí não é quanti, é quali, dá uma segurança muito grande à população brasileira e aos pacientes brasileiros. Porque hoje você ter todo o ecossistema inserido internacionalmente gera um risco com... Se houver uma guerra, se houver um desabastecimento mundial, se houver uma demanda em outros locais que possam afetar o Brasil, de modo que a Bion, nesse momento, pode suprir essas necessidades de uma maneira muito mais rápida, de uma maneira qualificada, tais quais os grandes players internacionais. Perfeito. E aí, por exemplo, olhando para essa necessidade de capital de giro, vocês fizeram 2 emissões recentes, emissões privadas. Eu gostaria de saber um pouco sobre os motivadores dessa busca a recursos em mercado. Foi necessariamente esse início de operação na fábrica que demandou mais recursos dos investidores? Primeiro, acho que é importante o ponto relatado em relação aos aumentos de capital privado, né? A empresa ela teve 900 milhões de reais de capital privado na companhia, né? Sendo que os últimos 2 importantes foram outubro de 23, a gente fez um aumento de capital de 45 milhões. E mais recente agora, fevereiro de 2024, a gente fez um aumento de capital de 217 milhões. Acho que 2 pontos importantes, né? A primeira captação em outubro no teto da captação, ou seja, a gente abriu um aumento de capital com teto de 45 milhões e ele foi amplamente atingido. E a segunda captação no teto da captação também em 217 milhões de reais. Qual é o objetivo desses 2 aumentos de capital? Primeiro, nos dá a segurança do capital de giro. Como a gente mencionou, a gente tem uma necessidade, um ciclo operacional financeiro longo, dado que a gente importa muitos produtos. Um outro ponto importante é a gente usar isso em potenciais licenciamentos a serem feitos no futuro. E um outro ponto importante é continuar investindo na companhia, no todo o projeto da fábrica. A gente sabe que num primeiro momento você tem que atingir o ramp-up operacional na fábrica, então é importantíssimo que a gente tenha esse capital e também trazer novos investidores que conhecem a tese, conhecem a empresa, conhecem tudo que a empresa está trabalhando, né? E acho que um importante ponto aqui, a gente não dá guidance a mercado, né, e não tanto de receita quanto de resultado, mas acho que é importante relatar que hoje a Bion ela tem 5 produtos comercializáveis e se a gente for olhar a lista de produtos que já são públicos, estão no pipeline da Anvisa ou a serem submetidos à Anvisa, já é maior do que os produtos atuais. Então, hoje a gente tem 6 produtos que estão em fase de submissão na Anvisa ou em fase de aprovação técnica dentro da Anvisa. Então, naturalmente, a gente vai precisar de capital de giro à medida que esses produtos entrem e comecem a operar. A gente tem produtos que possam ser aprovados
daqui a alguns meses, né? E isso faz com que a gente tenha que encher o estoque num primeiro momento para vender aos pacientes brasileiros. Então essas são as razões principais. Capital de giro e nos dá a sensibilidade de prover e de criar novas avenidas de crescimento com licenciamentos e através da fábrica. Perfeito. Você mencionava ramp-up. Há uma projeção de quando que a empresa ou a fábrica, a planta vai atingir a sua maturidade? Qual que é o potencial de fabricação dessa unidade que vocês montaram, com um custo de investimento de mais de 800 milhões de reais? Então, a gente começa agora produzindo a glargina, né? Então, Perfeito. assim, num primeiro momento, e entendo que talvez nesse ano e até meados do ano que vem a gente não atinja a capacidade máxima, mas tem muita coisa que a gente está operando, o management da empresa sabia que ocorreria esse momento da aprovação da planta, então tem coisas que a gente está trabalhando, discutindo e analisando perspectivas para que a gente encha a capacidade fabril da companhia. É claro que esse momento de às vezes a gente ter uma possibilidades de oferecer a glargina que, dado que ela é uma insulina melhor, nos traz essa possibilidade e isso pode ser acelerado no momento que houver alguma troca de abastecimento para a população. Não sei até que ponto vocês podem liberar isso para mim, mas vão encher essa capacidade, pelo menos o que está nos estudos de vocês, com mais fabricação de insulina glargina, assim, conforme, claro, vocês tenham demanda de compradores, talvez de licitações do governo, ou vão encher essa capacidade fabril com outros produtos na planta de Minas Gerais? Olha, é bom lembrar que a gente tem a PDP da insulina humana. Né? Então, a PDP está em fase final de concretização, ela é efetivamente ocorrendo. Provavelmente a gente vai ter um bom mix de transição da insulina basal no Brasil. Mas é muito difícil a gente dizer como é que se tornará isso. O importante é que a capacidade está à disposição hoje, graças aos investimentos feitos. Perfeito. E aí, por exemplo, há uma notícia também que veio a público e trouxe aí bastante visibilidade para a companhia, que foi esse acordo para trazer um medicamento, um biosimilar, a semaglutidas. E aí me corrijam se eu estiver pronunciando de forma equivocada. Mas como isso será, talvez, aplicado no portfólio de vocês? Vocês pretendem trazer o produto importado para vender nos mesmos moldes que vocês já faziam anteriormente? Pretendem trazer para a fábrica? Não sei até que ponto a fábrica estaria preparada para receber esse tipo de produtos. Como vocês equilibrarão este novo, talvez, projeto? Porque ainda tem de passar por regulação de regulador, ainda há um tempo para que a patente vença no mercado brasileiro, se não me engano, 2026 ainda, então há este espaço de 2 anos para o desenvolvimento ainda deste produto no Brasil. Como é que está essa organização, por favor? Bom, fundamental lembrar que a semaglutida, ela nasceu para diabetes. Né? Então, a semaglutida tem uma indicação prioritária no controle da glicemia dos pacientes com diabetes. E isso é a nossa natureza de presença no mercado de metabolismo. Né? Nós visitamos, quando a gente fala visita, é um jargão da indústria, endocrinologistas que tratam diabetes. Então, ela trará de novo potencial de acesso àqueles que não puderam ter a semaglutida até então. Então, o uso da semaglutida traz acesso a uma população com diabetes que não tinha acesso a um produto mais moderno e que complementa no tratamento da diabetes. Então, para nós isso é muito claro e tem uma sinergia, de novo, de promoção, de distribuição, tudo aquilo que eu já falei anteriormente. O nosso contrato com a grande empresa Biocon hoje traz a licença exclusiva para o território brasileiro, mas podemos claramente afirmar que a fábrica de Nova Lima tem a capacidade de produzir, formular a semaglutida, assim como outros GLP-1s. Essa é a classe terapêutica que tem outros medicamentos também. Então, é muito parecido com a diabetes. Tem o Carpuli, uma caneta de aplicação. Então, até a nossa linha de produção está preparada para isso. Perfeito. O Gabriel, e só complementando aí os pontos do Heraldo, né? Esse é um mercado, hoje no Brasil, de 3 bilhões de reais. Então, é um mercado grandioso. E falando um pouco de demanda reprimida, com certeza, à medida que entra um similar no mercado, isso vai fazer com que
haja uma redução de preço, mas necessariamente, possivelmente, esse mercado vai crescer. Então, ele pode se tornar um mercado muito maior que os 3 bilhões que nós temos hoje em termos de mercado, acessando mais pacientes a um preço mais acessível. Então, acho que, de novo, a gente foca numa demanda reprimida, traz um melhor acesso aos pacientes, dado que o preço naturalmente vai cair, mas a elasticidade, dado que você cai um percentual de preço, isso vai ser muito maior do acréscimo de pacientes que vão usar o produto. Perfeito. Lembrando aqui para vocês que estão nos assistindo, semaglutida é utilizada para estimular célula beta-pancreática. Agora eu vou falar bonito, mas é porque ela estimula a produção pancreática da insulina. É por isso que está, claro, aliada ao tratamento de diabetes, mas também utilizada para a saciedade, controle da saciedade, por isso também utilizada no tratamento de obesidade. Então há dois diagnósticos aí possíveis para serem utilizados esse tipo de medicamento. Infelizmente, nosso tempo aqui é finito, a conversa passa rápido, eu passaria mais 3, 4 horas aqui conversando com os senhores. Muito obrigado pela participação de ambos, sejam sempre bem-vindos, agradeço imensamente. Rapidinho, para quem está nos assistindo, Heraldo, objetivos claros da Bion para estes próximos anos, por favor. Rapidinho, só para terminarmos aqui. É exatamente um sumário da nossa conversa. Ampliar o portfólio que tem um fit com a realidade brasileira. Nós não vamos trazer produtos que não tenham fit com a realidade brasileira e promover acesso ampliando as oportunidades. Simultaneamente, maximizar a fábrica de Nova Lima, trazendo novos produtos e produzindo insulina glagina e insulina humana. Tudo isso com um começo de olhar inovação, com possíveis planos futuros a serem debatidos. Mas aí acho que isso fica para um próximo papo. Mas nós temos a oportunidade de se tornar a grande empresa brasileira listada e que tem, sim, um papel de pioneirismo no Brasil. E agora é cada vez mais visível a nossa oportunidade. Perfeito, Renato. Também agradeço a participação, seja sempre bem-vindo. E conversaremos novamente, que eu gostei da conversa. Já deixo o convite aí para próximas participações aqui no BMC Business. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui com você, Gabriel, e com telespectadores. Sempre estaremos à disposição. Perfeito para você que está assistindo. Lembrando, o BMC Business é um programa semanal. Na próxima quarta-feira tem mais uma companhia aqui conosco falando sobre modelo de negócios, sobre resultados operacionais, sobre perspectivas, novos projetos. Estaremos aqui sempre vigilantes e, claro, trazendo este conteúdo de extrema qualidade a você, investidor. Então nos siga em todas as redes sociais para não perder nada aqui do BMC Business, @bmc.news. Na semana que vem estaremos de volta. Um abraço a todos e até o próximo BMC Business. Tchau, tchau.